Estamos aqui mais uma vez, né, para mais uma aula de História, né, e hoje Grécia Antiga. Meu nome é Ana Cláudia, né, então vamos começar. Muito bem, sobre a questão das características do território grego, né, é um território bastante acidentado. Se vocês observarem a imagem, então vocês vão verificar que ele é bastante acidentado, uma região onde não tem muitas terras férteis, né? E o modo de produção que foi utilizado na Grécia Antiga era um modo de produção escravista e, claro, em termos aí, não tinha uma centralização política, nós tínhamos as cidades-estados, né? E nesse território, né, qual a localização, né, quais os períodos da história grega? Então nós temos o período pré-homérico, o período homérico, arcaico, período clássico e período helenístico, que praticamente essa é a nossa aula, o conteúdo da nossa aula de hoje. Na localização, se vocês observarem no mapa, né, nós temos ali a região da Grécia, que é essa parte onde está verde, rosa e laranja. Então nós temos aí de um lado o Mar Jônico, do outro o Mar Egeu, e ao sul nós temos o Mar Mediterrâneo. A Grécia é dividida em Grécia peninsular, que é essa parte verde, né, e também a rosa. Essa parte vermelha é considerada a Grécia insular, né, e a Grécia continental, que é essa parte laranja que vocês estão visualizando aí no mapa. Iniciando pelo período pré-homérico. Quais são as características? Com relação ao período pré-homérico, nós temos aí uma civilização bastante antiga, né, que é a civilização creto-micênica, que é formada pelos cretenses e pelos aqueus. Lembrando que os aqueus foram um dos primeiros povos a chegarem na região, tá? Dos povos indo-europeus, eles foram os primeiros. E eles contribuíram para a formação, então, da civilização micênica, e unindo aí aos cretenses, que já existiam anteriormente, inclusive os cretenses já tinham uma escrita, já tinham um comércio bastante desenvolvido, né? Então a união desses dois povos formaram aí a civilização creto-micênica. Outros povos também chegaram nessa região, os jônios, né, os eólios e também os dórios. Quando dos aqueus, dos eólios e dos jônios tiveram assim, uma convivência relativamente pacífica, inclusive havendo trocas culturais. Já os dórios, né, eles chegaram impondo assim, uma certa violência, né, impondo a sua cultura e a sua dominação a esses outros povos. E também nesse primeiro momento, nesse período ainda pré-homérico, houve um aumento populacional, e com esse aumento populacional nós vamos ter aí a primeira diáspora. Com essa primeira diáspora, esses povos foram para outras regiões, tá? Tiveram que ir para o Oriente, formando ali várias colônias. Depois, nós vamos ter aí o período homérico, né? Quais as características, então, desse período homérico? Bom, primeiro, acredito que você já tenha ouvido falar nos poemas Ilíada e Odisseia. Inclusive, o poema Ilíada gerou, aliás, os dois poemas, né, deram origem aí a dois filmes bastante conhecidos. Troia, né, que é a Guerra de Troia, que trata sobre a questão de Helena, que foi raptada, e Odisseia, que fala muito sobre a questão da mitologia grega, um filme muito lindo que acredito que vocês precisam assistir. Nesse período, nós tivemos aí a formação, então, dos gênos. Como assim? Os gênos eram grupos familiares, né, que tinha um líder que era chamado de pater, né? Ou seja, grupos pequenos formados ali por 100, no máximo 150 pessoas, né? E todos eles, grupos familiares. Geralmente, quando o número aumentava bastante, eles formavam outros gênos. O aumento da população fez surgir alguns conflitos. Como eu disse para vocês anteriormente,
a região da Grécia não é uma região muito fértil. E nesse momento, claro, o que as pessoas precisam para sobreviver? Se alimentar, né? E com isso começou a faltar assim terras férteis para todo mundo. Então começa um conflito entre os gênos, né, para conquistar essas terras. E aí começaram a unir. A união de gênos para lutar contra outros gênos formaram então as frátrias, né, também chamadas de tribos. Depois essas tribos passaram também a se unir, formando aí os demos, né? E os demos é que deu origem às polis, ou seja, às cidades-estados gregas. Lembrando que nesse período, né, o líder já era chamado nesse momento de Basileu. Depois disso, nesse período de transição do período homérico para o período arcaico, nós tivemos também a segunda diáspora grega. Nessa segunda diáspora, eles vão habitar ali a Península Itálica, né, chegando também ali onde hoje é Portugal e Espanha. Aqui, nesse período, o que marca é o seguinte, a formação das polis, principalmente o surgimento de duas grandes cidades-estados, né, que é Atenas e Esparta. Outros pontos importantes aqui, o alfabeto fonético, já que o comércio tinha sido desenvolvido. Vamos lembrar que o alfabeto surgiu na Fenícia, mas o alfabeto fonético, né, foi aprimorado pelos gregos, né, então passaram a utilizar, inclusive esse alfabeto fonético que nós utilizamos hoje em dia, tá? E aí nós temos também outros sistemas, como eu falei, Esparta e Atenas. A questão política também foi se desenvolvendo. As duas cidades, Esparta e Atenas, foram evoluindo politicamente até chegar no sistema político chamado de monarquia, depois oligarquia, passando pela tirania, mas somente a cidade de Atenas, né, desenvolveu aí a democracia. Na cidade de Atenas, né, nós temos aí uma divisão social. Os eupátridas, que eram considerados os bem-nascidos, né, que eram atenienses, filhos de pai e mãe atenienses. Os metecos, que eram comerciantes ou estrangeiros. E os escravos. Tá? Quem participava dessa democracia? Os eupátridas. A cidade de Esparta também tinha aí os espartanos, né? Os periecos, que eram trabalhadores, geralmente trabalhavam no campo, e ilotas, que eram os escravos. Então, assim era dividida, assim era organizada socialmente essas duas cidades. Claro que existiram várias outras cidades-estados, mas essas duas exerceram uma influência muito grande, né? Em termos de economia, houve ali uma intensificação do artesanato, né, e muitas atividades comerciais, além do que através da navegação, porque a região da Grécia era várias ilhas, e nessas várias ilhas, claro, a navegação eles tiveram que desenvolver muito. Com essas atividades, também foi necessário aumentar o número de escravos, e com isso existiu na Grécia Antiga a escravidão por dívidas e também a escravidão por guerra. Um dos pontos bem importantes também em guerras médicas, as guerras médicas têm esse nome por conta dos povos, eram os medos, né, e os gregos, tá? E nesse momento aí, os medos eram os persas, era como os gregos chamavam, por isso o nome de guerras médicas. Nessa época aí, os persas perderam a guerra, né? Só que para ganhar, qual foi a estratégia que os gregos fizeram? Eles eram cidades-estados, então tiveram que se unir para poder vencer o outro povo, né? Para isso surgiu aí a Liga de Delos, liderada pela cidade de Atenas. E depois da guerra, Atenas continua exercendo esse comando sobre as outras cidades, inclusive cobrando impostos que inicialmente eram utilizados para a guerra, mas depois a Atenas continua cobrando, né? E as cidades que se
opunham ao pagamento desses impostos, Atenas invadia. Então, ela tinha uma democracia dentro da sua cidade, mas com relação a outras, ela exercia, então, seu imperialismo. Né? Só que isso não foi muito bem aceito por Esparta. E aí, os espartanos começaram a organizar, juntamente com as outras cidades-estado, né? E organizando com as outras cidades-estados, formaram uma outra liga, chamada de Liga do Peloponeso, para se opor. Inicia, então, uma outra guerra, que durou cerca aí de 10 anos, e dessa vez vencida por Esparta. Só que, depois de 10 anos de guerra, né, todas as cidades-estados estavam em declínio, o que favoreceu, né, para que Alexandre o Grande conseguisse tomar todas as cidades-estados gregas. Mas vamos lá para a nossa atividade, então, né? Enem 2019, então bem recente, no ano anterior, no ano passado, né? Quando se trata de competência nas construções e nas artes, os atenienses acreditam que poucos sejam capazes de dar conselhos. Quando, ao contrário, se trata de uma deliberação política, toleram que qualquer um fale. De outro modo, não existia a cidade. De acordo com o texto, a atuação política dos cidadãos atenienses na Antiguidade Clássica tinha como característica fundamental: letra A dedicação altruísta em ações coletivas. Letra B, participação direta em fóruns decisórios. Letra C, ativismo humanista em debates públicos. Letra D, discurso formalista em espaços acadêmicos. Ou letra E, representação igualitária em instâncias parlamentares. Então, tá aí a alternativa correta: participação direta em fóruns decisórios. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa democracia ateniense. A nossa democracia, ela se espelhou, né, na democracia ateniense, mas é um pouco diferente, porque em Atenas existia uma democracia direta, onde as pessoas iam até uma praça pública chamada de ágora, e lá elas manifestavam, né, o seu voto e falavam, né, sobre o que elas queriam, quais eram os interesses políticos delas. A nossa democracia, ela é uma democracia indireta. Nós escolhemos nossos representantes, né, nós não participamos diretamente dos debates, nós escolhemos nossos representantes, e os nossos representantes é que decidem, que escolhem, que elaboram e aprovam as leis que nós seguimos. Então, por isso, em Atenas, nós temos aí essa participação direta em fóruns decisórios. Nós ficamos por aqui, né? E para esclarecer quaisquer dúvidas que vocês tenham, vocês podem acessar aí a plataforma Educ, no endereço eletrônico que está aparecendo aí na tela para vocês: educ.ce.ac.gov.br. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!